informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 25 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Produtores de pimentão do Distrito Federal comemoram boa safra e preços lucrativos. Abitrigo garante abastecimento de farinha de trigo no Brasil. A Abra Leite pede ao governo que garanta viabilidade na produção de leite no país. Única vai doar 1 milhão de litros de álcool para o SUS. E a Tereza Cristina reúne o ministro da Agricultura para garantir o abastecimento. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Quarta-feira ensolarada em Dourados e região. Dia com algumas nuvens e não chove. Temperatura máxima de 30 graus. Grupo de Vantagens Ford Viasul, para você aproveitar as melhores condições sem sair de casa. Ranger 2020 Diesel 4x4, 115.690 à vista. Simule seu financiamento, agende seu test drive que vamos até você com total segurança. É só enviar um WhatsApp para o número 67999436001. Ford Viasul, a sua Ford para Dourados e região. Dourados 3416.000, Ponta Porã 34316611, Naviraí 3461-6001. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã ficou fora das compras. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, arroba do boi gordo a R$ 180 à vista. Arroba da vaca gorda a R$ 165 no Brasil Global também à vista. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 47 e a de soja a R$ 82, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Após a forte alta em janeiro e fevereiro de 2020, o mercado do couro verde tem andado com os preços de lado em março, ou seja, sem alteração. Além da oferta restrita do produto, a valorização do dólar frente à moeda brasileira deu sustentação às cotações em reais. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, o couro verde de primeira linha subiu 75,5% aqui no Centro-Oeste, no acumulado do ano.
Atualmente, aqui na região, o produto está cotado em 75 centavos o quilo. Vale ressaltar que a pandemia de coronavírus pode impactar na exportação e, consequentemente, refletir nos preços do couro no mercado interno. A safra do pimentão está no jeito que o agricultor gosta no Distrito Federal: produção alta e preços bons. O Distrito Federal tem 327 produtores de pimentão que nessa safra devem colher 15 mil toneladas, mesma quantidade do ano passado. Segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, a chuva caiu na hora certa, o que ajudou no desenvolvimento do pimentão. Para produzir uma caixa de pimentão de 10 quilos, o produtor gasta em média R$ 7,00. Atualmente eles estão recebendo cerca de R$ 40,00 pela caixa, o que dá para pagar as contas e ainda pensar em investir o lucro. O Ministério da Agricultura estabeleceu a cota anual de óleo diesel dos beneficiários do Programa de Subvenção Econômica ao preço do óleo diesel consumidos por embarcações pesqueiras nacionais. A Portaria 87, publicada na segunda-feira, também habilita as empresas para fornecimento do óleo diesel relativas ao ano de 2020. O Programa de Subvenção Econômica ao Preço do Diesel, criado em 1997, é uma parceria entre o governo federal e os governos estaduais. O governo federal proporciona o pagamento de auxílio pecuniário de até 25% relativo à diferença entre o preço do óleo diesel nacional e o preço do diesel internacional. Além disso, os estados que aderirem promovem a isenção integral do ICMS no momento da aquisição do óleo diesel. A Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a ABTrigo, desde 1990 tem como missão reestruturar e integrar toda a cadeia produtiva do trigo no Brasil, estimulando as melhores práticas e compartilhando conhecimento. Sendo a alimentação uma atividade essencial, indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, o principal foco dos moinhos nesse momento é garantir o abastecimento de toda a cadeia do trigo: supermercados, atacados, padarias, indústrias de massas, biscoitos, pães industriais e bolos e outros produtos. Estamos preparados para produzir a farinha de trigo com toda a segurança alimentar, como sempre o fizemos. Isso permitirá que todos os fabricantes da cadeia do trigo e seus derivados possam cumprir com a importante função de alimentar toda a população, informou a ABTrigo. Os estoques de matérias-primas, embalagens e materiais auxiliares estão em níveis compatíveis com as vendas, mesmo que estejam ocorrendo aumento de vendas no curto prazo nos supermercados. O fluxo de recebimento desses materiais continua ocorrendo normalmente. A indústria do trigo vem a público para tranquilizar a sociedade brasileira quanto ao suprimento regular da farinha de trigo para a produção de alimentos básicos do consumo nacional e quanto às cautelas que estão sendo tomadas nas atuais circunstâncias, segundo Rubens Barbosa, presidente executivo da ABTrigo. Responsável pela oferta de matéria-prima para diversas indústrias, as florestas plantadas já respondem por 90% de toda a madeira produzida para fins industriais no país. O tamanho da área cultivada hoje chega a 10 milhões de hectares em todo o Brasil, dominada por pés de eucaliptos, pinos, além de acácias e outras. Com base na importância econômica e as potencialidades dessa atividade para o país, está em execução o Plano Nacional de Desenvolvimento das Florestas Plantadas, a Plantar Florestas, oficializado no ano passado e resultado de uma ação conjunta entre as principais lideranças do setor e o Ministério da Agricultura. O Brasil tem um grande potencial para a expansão da nossa base florestal plantada, sem a necessidade de abertura de novas áreas, avaliou João Salomão, coordenador-geral de Florestas Plantadas e Pecuárias do Ministério da Agricultura. Mas o Salomão citou que o tamanho da área pode aumentar à medida em que se avança o trabalho de recuperação de áreas de pastagens degradadas. Segundo a indústria brasileira de árvores, o setor de florestas plantadas para fins industriais
alcançou uma receita total de 86 bilhões e 600 milhões de reais em 2018. Entre os produtos que compõem o setor estão pisos, painéis de madeira, papel, celulose, madeira serrada e carvão vegetal. Mesmo diante da pandemia do coronavírus, há um consenso no país. O agronegócio está entre os setores que não podem ter as atividades paralisadas. Esse entendimento foi levado ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pela CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, apoiando-o no sentido de encontrar soluções para que os impactos sejam mínimos para os setores produtivos do país, principalmente ao agronegócio brasileiro. Uma das principais angústias está no mercado dos grãos, onde muito ainda se especula sobre como ficarão as exportações no Brasil diante da pandemia que atinge os principais clientes do país. A incerteza é saber se o Brasil conseguirá exportar para a China em um momento em que o país asiático começa a se recuperar, mas os contêineres para as mercadorias estariam em falta nos portos brasileiros. Na segunda-feira, a CNA divulgou que vai doar 5 milhões de reais ao Ministério da Agricultura para ajuda em ações de saúde no combate ao coronavírus, além da doação. As reuniões com o Ministério da Infraestrutura continuarão acontecendo para a atividade dos trabalhadores, caminhoneiros e operadores, por exemplo, para que sejam mantidos em segurança e, sobretudo, garantindo o transporte da atividade. A Associação Brasileira dos Produtores de Leite, ABRALEITE, divulgou nota informando ter pedido ao governo ações que garantam a viabilidade da produção do leite em todas as propriedades leiteiras do Brasil. Nos últimos dias, prefeitos de diversas cidades do país e governadores publicaram decretos obrigando o fechamento de fábricas, comércio e restrição de transporte, o que nos preocupou muito, porque isso pode inviabilizar o funcionamento da nossa cadeia do leite, disse a ABRALEITE. O pedido é também de garantia do transporte de captação nas propriedades rurais e a entrega dos laticínios ao comércio. Nesse momento, pedimos ao governo federal uma trégua em impostos e suspensão temporária de encargos como FGTS e o INSS, Fundo Rural. Ajudaremos no cumprimento das estratégias para amenizar a pandemia e na manutenção do abastecimento de alimentos à sociedade, afirmou a ABRALEITE. A JBS informou que obteve liminar que autoriza a retomada imediata de suas atividades dos frigoríficos de Forquilhinha e Nova Veneza, em Santa Catarina, que foram suspensas no sábado após decisão do juiz do trabalho Paulo André Boto Jacon, da 4ª Vara do Trabalho de Criciúma. A empresa entrou com um mandado de segurança contra a paralisação das atividades nas duas indústrias de aves. O juiz havia atendido a ação coletiva do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de carnes e derivados, frango, rações, alimentação e afins de Criciúma e região, que pediu a suspensão das atividades nos dois frigoríficos, alegando que os empregados correm risco de contaminação com o novo coronavírus. No mandado de segurança impetrado no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, a JBS argumentou que a decisão do juiz interrompia uma atividade considerada essencial, gerando um alto risco de desabastecimento à sociedade. A Marfrig Global Foods, uma das líderes mundiais em carne bovina e maior produtora de hambúrgueres do mundo, anunciou a doação de R$ 7.500.000 para o Ministério da Saúde. O valor será destinado à compra de testes rápidos para diagnosticar o novo coronavírus. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única, informou que, por meio de suas usinas associadas, vai doar 1 milhão de litros de álcool para a produção de álcool gel e álcool 70. O álcool 70 graus será produzido voluntariamente após a concessão de uma autorização extraordinária e temporária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Conforme a Única, receberão a doação os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina Dias, reuniu por videoconferência na segunda-feira ministros de diversos países da América do Sul para debater normas que assegurem o tráfego de alimentos durante a pandemia do novo coronavírus. É indispensável o nosso alinhamento no mais alto nível político, que deverá também se refletir em instruções ágeis e claras para o plano operacional, sobretudo para a ponta, as autoridades fronteiriças, disse a ministra. Na conversa, os demais representantes afirmaram que, mesmo com o fechamento de fronteiras para passageiros, não há restrições a cargas agropecuárias. Após o encontro, eles decidiram criar um canal de comunicação via WhatsApp para trocar informações caso ocorram eventuais problemas. Precisamos nos antecipar ao que pode ocorrer, caso a situação piore, afirmou a Tereza Cristina, ressaltando que a manutenção dos corredores sanitários é feita não apenas para garantir a exportação de cada país, mas também o abastecimento com mantimentos no local. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Medida provisória determina que fechamento de portos e aeroportos depende do aval da Anvisa. As obras e ações destinadas ao enfrentamento da disseminação do coronavírus pelo Brasil não precisarão ser feitas por licitação nem seguir outras formalidades. É o que prevê a medida provisória 926, publicada neste fim de semana. Segundo o texto, fica autorizada a contratação de empresa impedida de participar de licitação por irregularidade, se ela for a única fornecedora de bens e serviços. Também fica permitida a compra de equipamentos usados, desde que haja garantia do fornecedor. A MP altera a lei aprovada em fevereiro com medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, que já previa a dispensa de licitação apenas para compras de equipamentos de saúde. A regra agora vale para todas as compras e serviços, inclusive de engenharia, necessários ao enfrentamento da pandemia. A medida provisória 926 também determina que o fechamento de portos, aeroportos e rodovias só poderá ser feito com recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O texto do Executivo entrou em vigor na última sexta-feira, após o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decretar várias medidas para isolar o Estado. Outros governadores também têm adotado medidas de restrição, como o fechamento de comércio e escolas e a proibição de eventos públicos como missas e cultos. Segundo a MP, decisões sobre restrição à entrada e saída do país e sobre locomoção interestadual só podem ser tomadas com o aval da Anvisa e devem garantir o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais definidos pelo presidente Jair Bolsonaro em decreto. O governo federal também proibiu qualquer restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Fica vedada ainda a restrição ao transporte de cargas de qualquer espécie que possa acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.